Queridos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos entrar ao longo de alguns vídeos aí numa série de mensagens sobre como orar. Nós vamos ter por base da nossa reflexão Lucas capítulo 18, do versículo 1 a seguir, e nós vamos tratar em alguns vídeos aí o que esse texto nos ensina a respeito de como orar. Então vamos abrir nossas Bíblias e ler o texto que está em Lucas 18, a partir do versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, se clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Queridos, esse texto muito interessante, ele começa com as palavras do escritor dizendo que Jesus estava contando-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. Essa palavra dever, ela vem do grego e é a palavra dei, que significa é necessário, ou convém, ou é correto e próprio. Quando Jesus diz que ia contar uma parábola a respeito do dever de orar, ele não está contando uma parábola a respeito de orar ser uma obrigação. Ele está contando uma parábola a respeito de oração ser algo próprio de, ou algo correto a quem, ou algo que seja necessário a, ou algo que convém a quem. E é algo que é próprio, convém ou é necessário a que tipo de pessoa? Aos que são seus seguidores. Orar não é um fardo para quem segue a Jesus. Orar é próprio de quem segue a Jesus. Como é próprio do peixe nadar, da árvore estar fixa no solo, da ave voar, assim também é próprio para o cristão orar e ter comunhão com Deus em oração. E ele diz que ele contaria uma parábola sobre o dever de orar sempre. E a palavra sempre vem do grego pantote, significa em todos os tempos ou constantemente, nos indicando que orar é próprio do cristão em todos os tempos, principalmente quando vai tudo bem. Porque nós temos uma tendência de buscar a Deus quando vai tudo mal, quando a situação é difícil, quando a situação aperta, quando a dificuldade chega. Mas é próprio do cristão orar também quando vai tudo bem, porque aliás isso demonstra que a nossa relação com Deus não é uma relação de interesse, como é na vida de muitas pessoas que buscam a Deus pelo que Ele pode fazer. Mas eu creio que existe um grande número de pessoas que buscam a Deus por aquilo que Ele é. E aliás, o nosso relacionamento com Deus deve ser pautado nisso, buscar a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Porque quem Deus é deve importar muito mais do que aquilo que Ele faz em nossa vida. Porque quando nós buscamos a Ele pelo que Ele é, o fazer torna-se uma consequência. Então Jesus vai contar uma parábola sobre o dever, ou seja, sobre o fato de ser próprio do cristão orar em todos os tempos, quando vai bem e quando vai mal.
no monte ou no vale, na dificuldade ou na facilidade, na fartura ou na escassez. É próprio do cristão orar sem nunca desfalecer. E a palavra desfalecer aqui tem o significado de desanimar por completo, ou seja, perder completamente a esperança. Porque enquanto há possibilidade de orar, ainda há esperança para as nossas causas e as nossas dificuldades. Fique com essa palavra e ao longo de alguns próximos vídeos nós vamos ver como essa parábola nos ensina a orar. Que Deus em Cristo te abençoe.